Começando o seu Varzando. Ed, a música Oba, 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 Renato chegou. Não chegou muito bem ali na Sul-Americana, né? Parece que o nosso papai não tá querendo trabalhar. É isso É, mesmo, Ed? é assim, a minha opinião, eu concordo com ele, tá? Mas a gente vai falar disso Vamos depois. falar de. Vamos introduzir, eu concordo com ele. Galera, hoje, né, vamos falar sobre Sul-Americana. Temos dois cariocas na Sul-Americana, então nosso foco vai ser nesses dois clubes grandiosos, um mais grande que o outro, né? Mais grande. Mais grande, Foi mais até, maior. foi até argentino, né? É, Argentino que fala mais mais grande. grande, mais É... maior. que é o Flusão. O É, Flusão é maior. Mas tudo bem, vamos deixar aqui o fanatismo de lado. Mas vamos começar a falar sobre o Fluminense mesmo, né, o Ed? vamos. É... Cara, o Fluminense tá ali no grupo F, tá em segundo colocado com 7 pontos. Primeiro é o Once Caldas com 9, terceiro é o São José com 4 e em quarto lugar tá a União Espanhola com 2 pontos. Fluminense resolveu poupar em 2 jogos. Um jogo contra a União Espanhola foi ali ok, né? Teve ali seu 1-1, mas agora me perde do São José por 1-0. E aí eu queria, Ed, fazer uma observação ali, queria que você comentasse, iniciasse aí o seu trabalho de comentarista com isso. Primeiro jogo, o Fluminense foi comandado pelo Marcão. Mano Menezes não chegou a comandar o Fluminense na Sul-Americana, ele caiu antes. Uhum. Aí o segundo jogo, o Renato me traz uma vitória de 5-0 contra o São José. Aí o terceiro e quarto jogo, que são fora de casa, o Fluminense manda o interino. Mandou o Alexandre, que nem é interino, né? A gente chama Uhum. ele o Faz parte do. substituto, faz parte ali da comissão técnica. E agora a gente tem 2 jogos em casa, 2 jogos comandados pelo Renato Gaúcho. Como é que você enxergou isso aí, Ed? Não só poupar jogadores, mas poupar inclusive o técnico. Eu achei um pouco demais o técnico, não? Então, acho que ele teve muito pouco tempo ainda para trabalhar. Então, cada momento que ele puder aproveitar com o time titular. Não É, que os jogadores que estavam lá nesses 2 jogos não possam entrar e fazer sua parte, mas acho que ele precisa de mais tempo, sim, para poder botar o trabalho dele também, porque o time Fluminense ainda não tá com aquela cara do Renato, assim, apesar de ter mudado bastante coisa, ainda não tá com aquela cara do Renato. Em alguns momentos você vê algumas mudanças, mas o time ainda precisa melhorar muito, ele precisa mudar muita coisa na parte defensiva, principalmente do time. E assim, o Fluminense tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Dia 13 de junho começa o Super Mundial. Acho que o Fluminense estreia no dia 17, se eu não me engano, no dia o dia 16 ou 18. dia 17, É né? um negócio assim, né? Então já são 3 torneios para o E o Fluminense Fluminense não disputar. tem um O elenco de Fluminense banco. não tem um elenco grande e assim, no meu modo de pensar, para mim ele tá certo em poupar, porque ontem, o jogo de ontem, perdeu lá em cima, né? 3.600 metros. Se você leva o time titular, perde um Arias, né? Perde um Ganso da vida, né? São coisas que a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que ele tá tendo um cuidado certo. Eu hoje, assim, acordei vindo pro trabalho, tava vendo uns vídeos, assim, de alguns influenciadores fluminenses. Cara, pistola que o Fluminense não pode abrir mão de um torneio igual a Sul-Americano. Sul-Americana, que seria. Concordo também. Mas é isso. Quando a gente olha, eu acho que eu concordo que não pode abrir mão. A minha bronca tá um Renato não ter ido. Eu entendo que ele ficou também pra ali. Dessa Trabalhar, vez ele né? falou que foi uma questão médica. Tudo Uhum. bem. Na minha opinião, foi o Miguel. Ele meteu um atestado ali, não quis ir trabalhar. Mas eu também entendo que ele tem que trabalhar. E quando a gente olha ali pra realidade do Fluminense, cara, se o Once Caldas vence o São José e o Fluminense vence a União Espanhola, os dois já estão classificados, Once Caldas e o Sim. Fluminense. Então, assim, acho que o Fluminense ele depende Mais dele, dele, só depende dele, na E tem verdade. que tentar ganhar os dois e ficar em primeiro do grupo também, para não ter que E, jogar aquelas. São mais 2 perfeito, partidas, né? E o Fluminense terminando o último jogo, que é contra o Once Caldas, na próxima semana ele já parte perfeito, pros Estados Unidos para jogar o Super Mundial, perfeito. né? E o União Espanhola, que é o próximo jogo no dia 14/5, a União Espanhola não ganhou um jogo na Sul-Americana. Foi Não, empate, derrota, empate, derrota. sim, Então, acho que o Fluminense é obrigação vencer, Ed. Eu sim. acho que Dentro de agora casa, né? não tem mais É, desculpa. Poupou a galera, agora é dentro de casa.
Tem que Renato não vai botar. poder meter um atestado, tem que ganhar. Não, mas eu acredito que agora, esses 2 últimos jogos, ele possa, mesmo que não entre com o time titular, acho que ele pode dar uma mesclada boa e entrar com um time mais forte um pouco. Não que o time ontem não jogou mal, mas, cara, toda hora você vê jogador na beira do campo lá com oxigênio. É, É meio que desumano, a gente não tá aqui armando é uma desculpa, não. realidade Mas é uma diferente. realidade diferente. Eu acho que qualquer time que fosse lá, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, que for jogar nessa altitude, vai sofrer com isso. Você vê que o time nem é da cidade, ele joga, o time é de outro lugar. Você vê que tinha, acho que 600 torcedores lá, porque eles estavam muito fora da cidade deles, de onde eles jogam. Que eles se aproveitam dessa altitude para tentar tirar proveito de alguma coisa mesmo, de ganhar ou empatar. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa, a FIFA, a Conmebol precisa resolver Dá uma olhada isso. com mais carinho, né? Com certeza. Ah, se o cara for lá de cima, beleza, como a LDU é. Você não tem opção, é o estádio, é a cidade do time, você tem que ir. Mas quando não se é do local, pô, não existe isso, né? Você levar um jogo para 3.600 metros de altitude, não existe. Claro que o Fluminense poderia ter perdido aqui embaixo Uhum. também, do jeito que jogou ontem, mas é tudo muito diferente, né? A gente sabe que é. É isso. E Ed, vamos falar agora sobre o gigantesco da colina? Gigante da colina. Gigante da colina. Eu acho que. Acho não, tenho certeza. A realidade ali do Vasco tá um pouquinho assim. Tá bem, tá ali no segundo ponto, mas tá muito O apertado. grupo tá embolado. Tá com o Lanús com 8 pontos, Vasco com 5, Puerto Cabelo com 4 pontos e Melgar com 4 pontos. Todo mundo Puerto ali Cabelo. podendo se classificar. Puerto Todo Cabelo mundo que tem meteu chance. 4-1 no Vasco, Meteu né? 4-1 no Vasco. E o Flamengo aí, já tava confundindo. Mas Flamengo. Ih, de Aí novo. de O novo. Vasco empata de 3-3 fora de casa com o Melgar. O Carille ainda estava no comando do time. Vasco ganha de 1-0 dentro de casa. Foi uma vitória bem água de salsicha. O Carille também comandando o time. E eu acho que nesse jogo já teve ali um pouquinho de vaia já. Eu acho. O Vasco empata ali com o Lanús. Muito vaiado o Carille. Aí entra o Felipe, né, técnico interino, tem história já no Vasco, toma-se de 4-1 fora de casa, mas ainda Já assim tinha 4-1. jogado mal o brasileiro Já com tinha o jogado mal o comando dele. brasileiro. E agora contrata Diniz, né, um velho conhecido nosso. E o Diniz, você acha que ele vai dar conta de resolver isso rápido, Ed? Porque o Diniz não é aquele cara que Infelizmente não, né? A apresenta, gente sabe né? que não. Acho que assim, eu tava até vendo hoje falando sobre o contrato dele, né? Que ele fez um contrato diferente a respeito de multa, né? Não tem aquelas multas gigantescas. Acho que se o Vasco demiti-lo, paga acho que 3 ou 4 salários para ele. Se ele pedir demissão também, ele tem que pagar algo equivalente a isso. Só que o Diniz é aquele cara que precisa de tempo para trabalhar. A gente sabe disso porque ele chegou no Fluminense em 2022, né? Trabalhou em 2022, pôs o time do jeito que ele queria para chegar em 2023 o time dar a É. liga que deu e conseguir E o Vasco agora precisa ganhar. do resultado correndo. O time do Vasco, precisa de o resultado para ontem, não é nem para hoje, não, é para ontem. É, mas ele pode melhorar, que o time do Vasco não é um time ruim, não, Não, tá? não é. Eu acho que o time tem muitos jogadores bons ali. é, eu acho que o Vasco ainda dá liga, cara. Mas É um jogo fora de será que casa. Contra o próximo jogo vai ser no dia 13/5. O Vasco vai jogar fora de casa contra o Lanús, que quer ganhar o jogo, que se ganhar o jogo já tá com tá passaporte classificado? carimbado. E aí no segundo jogo vai pegar o Melgar, que tá ali em 4 pontos, mas dependendo do jogo contra o Puerto Cabelo, ele vai entrar fissurado em ganhar. Pois Então, é. eu acho que o Vasco tá enfrentando uma pedreira aí. São duas finais de campeonato O pro time do grupo do Vasco. Vasco tá bem difícil. Tá bem Tá difícil a bem gente difícil. afirmar quem É, carimba. Mas eu acho que pelo Vasco jogar agora o próximo jogo fora de casa, eu achei dificulta, pedreira. eu Achei acho também. pedreira. Ainda Sim. mais para um técnico que tá recém-chegado, mas E vamos mesmo acompanhando. que cheguem lá na última rodada com chances, vai jogar dentro de casa. E a Vai torcida, jogar a gente dentro de sabe que é uma casa. torcida que Sim. apoia muito o Vasco. Mas se começarem com os erros, as coisas que têm acontecido no Vasco,
não vai dar certo, cara. É. E o Vasco, né? Então ele teve um empate, uma vitória, um empate e uma derrota. Então, se a gente olhar aí só pra vitória, só conseguiu um triunfo, né? Nessa Sul-Americana. Então tem mais 2 oportunidades aí pra conseguir um triunfo, sendo quase que obrigação ganhar o próximo. Então acho que o que a gente falou ali do Fluminense, o Fluminense poupou, mas estava numa situação mais tranquila, quase só depende de si. O Sim. Vasco, não. O Vasco depende de uma combinação de resultados. Então, acho que acaba que também só depende de si, né? Se o Vasco emplacar 2 vitórias, mas o Vasco não pode dar bobeira, né? O Vasco não Não pode pode. empatar. Então, eu acho que o Vasco aí, os torcedores vão estar acompanhando os jogos também. 2 jogos, vão estar olhando, vão estar nervosos, principalmente com esse jogo fora de casa. E eu gosto muito do Diniz. Eu acho que assim, eu Sim, torço sim. realmente por ele. Não torço que o Vasco consiga ganhar a Sul-Americana, até porque essa Sul-Americana já é do Fluminense. Mas eu acho que é um trabalho que o Diniz faz. Mas se eu fosse o Pedrinho, eu não teria escolhido o Diniz, porque o Diniz não entrega aquele resultado imediato. Sim. E o Vasco precisa do resultado O imediato. Pedrinho é muito fã do trabalho É. do Diniz. Desde a época que ele trabalhava na Sport TV, eu me lembro de um jogo do Fluminense que o Pedrinho estava no Maracanã e o Pedrinho passou na sala de entrevista, né? E o Diniz estava dando a entrevista ao final do jogo e ele, naquela coletiva, ele parou meio que a coletiva e Diniz, você é foda, né? Fez aquele... Ele sempre disse que era um Sempre. fã E talvez também pode ser ali um do momento de futebol. redenção do Sim, Diniz cara. de mostrar assim, eu não preciso de tanto tempo, tá É, vendo? Consegui reverter o jogo. Acho que ali é um casamento que os dois lados estão querendo os jogadores reagir. têm que comprar Tem a que comprar a ideia ideia. dele e agarrar de unhas e dentes. É o que o Felipe Melo disse também no programa lá onde que ele trabalha. É, ele falou que o Diniz, quando ele chega, que ele falou assim, cara, o Diniz é um cara que eu vou levar pra minha vida. Ele é um excelente técnico. E ele, quando ele chegou e botou na mesa a proposta que ele tinha pro Fluminense naquele ano, todos os jogadores compraram a ideia dele. E funcionou por isso. Porque no Cruzeiro os jogadores não compraram a ideia dele. Não Não comprar. deu em nada, né? Então, E assim, acho que nem a torcida comprou a a ideia dele. torcida não comprou também. Eu acho que as pessoas já olham pra ele com o pé atrás. Ai, vem esse negócio de toque de bola, Aham. não sair. E assim, ele já mudou algumas coisas no trabalho dele, assim, que a gente tem visto. No próprio Fluminense mesmo, antes dele Uhum. sair, a gente já via o goleiro saindo dando chutão, o zagueiro pegando, jogando bola pra frente. A pessoa vai amadurecendo, né? E talvez o Vasco seja o momento certo pra ele mostrar que ele mudou bastante também o trabalho dele, né? Sem Perfeito. perder a essência do futebol que ele tem, que eu acho que, pra mim, futebol ofensivo no Brasil, o técnico que trabalha melhor é ele, porque independente de qualquer coisa, ele sabe fazer o time se agrupar, tocar a bola, Sabe? chegar, deixar os adversários meio zonzo com esse toque de bola. Então, assim, eu espero que ele dê certo, porque eu gosto dele. É, Eu espero ver ele novamente no Fluminense ganhando títulos. eu quero ver esse jogo do Lanús e Vasco. Acho que vai ser um bom jogo de Sim, bola. sim. E é aquilo que a gente falou, né? A gente, claro que o Fluminense na Sul-Americana, a gente, 2 tricolores aqui não vai chegar e dizer que tá torcendo pro Vasco. Mas a gente quer ver o futebol carioca indo o mais longe Mais possível. longe possível, com Então, certeza. acho que vamos acompanhar aí. E esse foi o nosso programa sobre Sul-Americano, sobre o Cariocas na Sul-Americana. Gostou, Ed? Gostei, Bom gostei. demais, né? Deu pra falar um pouquinho, né? É, do Flusão, do Vasco. E depois a E gente depois, tenta fazer também um programa antes do último jogo. E a gente sim. traz as atualizações. Se alguém foi eliminado também da Libertadores, né? Vamos acompanhando. Pois é. Temos tempo A ainda. Libertadores é nosso foco. A Da gente não tá Libertadores. lá, Não não. estamos não, mas é bom. É bom Como às tem, vezes não estar tem lá um amigo pra... que ficou me zoando quando eles perderam dentro de casa a Córdoba. É, aí É ele falou isso. assim: vocês não estão nem na Libertadores, eu tô doido pra falar pra ele de você também, não, cara. É, é Então é isso. isso, É entendeu? A isso. gente precisa Então, dessa com essas zoeira. que a gente se despede. Não precisa de mais Não nada, precisa né? mais nada. É isso. Valeu, galera. Curte, comenta e compartilhem. A gente Um tá de olho. abraço. Abraço.